América do Sul se tornou o novo epicentro da pandemia do novo coronavírus, disse o diretor do Programa de Emergências da Organização Mundial da Saúde, OMS, em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 22/5. Vimos muitos países sul-americanos com o número de casos aumentando, e claramente há preocupação em muitos desses países, mas certamente o mais afetado é o Brasil a esta altura, afirmou Michael Ryan. A declaração foi feita após o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, ser questionado como avaliava a epidemia no Brasil após o país ter registrado mais de 1.000 mortes nos últimos 2 dias e se a organização estava negociando alguma assistência direta ao país. Adhanom pediu então a pergunta fosse respondida por Ryan, que informou que a Organização Pan-Americana de Saúde, o braço da OMS na região das Américas, está auxiliando não apenas o governo federal, mas também muitos dos governos estaduais. A maioria dos casos é da região de São Paulo, mas também Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas, Pernambuco estão sendo afetados. Mas em termos de taxas de ataque, as mais altas estão, na verdade, no Amazonas, cerca de 490 pessoas infectadas para cada 100.000 habitantes, que é uma taxa de ataque bem alta, disse Ryan. Com isso, o continente sul-americano assume o lugar que era até então dos Estados Unidos e já coube antes a Europa e a China como a região do mundo mais preocupante por causa do grande número de novos casos de Covid-19 registrados por dia. Como a OMS deixou claro, o Brasil é o país que mais influenciou na mudança do epicentro da pandemia, mas não é o único onde a situação tem se agravado. Entenda a seguir. O primeiro caso confirmado na região foi justamente no Brasil, em 26 de fevereiro, embora pesquisadores tenham apontado que há indícios de que houve casos já em janeiro. Desde então, o coronavírus chegou a todos os países da região. Mais de 548.000 casos foram registrados e mais de 28.000 pessoas morreram até agora, segundo o Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças. O total de infecções e óbitos da América do Sul ainda está muito abaixo da Europa, do EUA e da Ásia, mas a testagem nos países da região não é tão ampla quanto em outros lugares do mundo. O aumento exponencial do total de casos nos últimos dias fez o país superar Espanha, Itália e Reino Unido e se tornar o terceiro do mundo com mais infecções, atrás apenas da Rússia e dos Estados Unidos, que tem 318.000 e 1,58 milhão de casos respectivamente. A pandemia levou a um rápido aumento da ocupação de leitos de unidades de tratamento intensivo dos hospitais, e, em capitais como Manaus, Belém e Natal, o sistema de saúde público entrou em colapso, o que levou a ações emergenciais, como a abertura de novos leitos e de hospitais de campanha para conseguir dar conta da demanda. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, sem partido, foi muito criticado tanto no país quanto internacionalmente por ter minimizado a pandemia. Bolsonaro já declarou que tudo não passava de uma fantasia, classificou a reação mundial como uma histeria e afirmou que a Covid-19 era uma gripezinha. O presidente também se manifestou diversas vezes contra as medidas de isolamento social adotadas pelos governos estaduais, um tema que foi motivo de divergência e atrito com o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que deixou em 16 de abril. Seu sucessor, Nelson Teich, pediu demissão há uma semana. Um dos motivos seria a insistência de Bolsonaro de recomendar o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes sem haver comprovação científica de que essas substâncias são seguras e eficazes. O comportamento do presidente brasileiro levou o The Lancet, uma das revistas científicas de medicina mais importantes do mundo, a publicar um editorial com duras críticas contra ele. O número de novos casos diários ficou acima de 3.000 durante quase todo o mês de maio, quando anteriormente esse número havia sido alcançado apenas uma vez durante a pandemia. Desde a semana passada, as UTIs da capital Lima estão operando com 80% de sua capacidade ocupada. A chefe da Força de Comando Covid-19 do Peru, Pilar Mazetti, reconheceu que neste momento, a situação é muito crítica.
A OPAS manifestou preocupação com a propagação do vírus na tríplice fronteira da região amazônica entre Brasil, Peru e Colômbia, onde a população indígena é particularmente vulnerável. Ainda assim, o número de pacientes com Covid-19 excede o número de recuperações, e cada vez mais doentes precisam de ventiladores mecânicos para ajudar a respirar. Por isso, houve um endurecimento das medidas de isolamento na capital Santiago, onde houve protestos por causa da difícil situação econômica criada no país pela pandemia. Ao contrário dos Estados Unidos e da maioria dos países da Europa, onde os índices estão em queda, muitos países da América do Sul ainda estão registrando um aumento do número de casos e de mortes diários. O número de mortes no Brasil e no Peru está dobrando aproximadamente a cada 2 semanas, em comparação com a cada 2 meses no Reino Unido e nos Estados Unidos, 4 meses na França e 5 meses na Itália. À medida que os casos diários continuam a aumentar, há preocupações de que os sistemas de saúde possam ser sobrecarregados, como já ocorreu no Equador, que tem o 4º maior número de casos até agora no continente, com mais de 35,8 mil infecções confirmadas e 3 mil mortes.